Muito bom dia para você, que este seja um dia de muitas bênçãos, que possamos sentir a mão de Deus sobre a nossa vida. Começamos nessa manhã a ver os primeiros raios do sol sobre nós e nesse momento somos despertados para o nosso maior compromisso, a nossa maior responsabilidade e termos o nosso encontro pessoal com o Criador do Universo. É nesse encontro que nós abrimos o nosso coração, é nesse encontro que nós somos fortalecidos, é nesse encontro que nós colocamos nas mãos deles todos os nossos anseios, problemas, dificuldades e pedimos a Ele a sua bênção sobre a nossa vida. E depois então saímos para as nossas atividades na certeza que o Eterno estará ao nosso lado para nos conceder a vitória. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 89, verso 7, onde a palavra de Deus diz o seguinte: Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos e temível sobre todos os que os rodeiam. Salmo 89, o verso 7. Ele é soberano, Ele é magnífico. Não existe alguém que se compare ao nosso Deus. Nós precisamos a cada dia depender dEle, buscá-lo com todas as nossas forças, com todas as nossas energias e deixar que de fato Ele conduza a nossa vida. Todos aqueles que o buscam, Ele o protege, Ele o ampara, Ele de fato é a saída para todas as nossas dificuldades. A cada manhã, nós somos desafiados a estudar um capítulo da Palavra de Deus e temos sido abençoados pelo Senhor porque já terminamos de estudar os 5 primeiros livros da Bíblia. Ontem nós estudamos o último capítulo 34 do livro de Deuteronômio. E nessa manhã nós temos a alegria de sabermos que Moisés teve um sucessor e o seu sucessor foi discipulado também a escrever, que foi Josué. E nesse momento quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1, o verso 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. O capítulo 1 do livro de Josué, o verso 1, nós podemos entender que aqui Deus está autorizando Josué a assumir a liderança após a morte de Moisés, para que ele pudesse conduzir o povo de Deus a conquistar a terra prometida. Josué teve nas mãos a tamanha responsabilidade de liderar cerca de 2 milhões de pessoas para que pudesse conquistar a terra que Deus tinha prometido como herança ao seu povo. O nome Josué equivale a Jesus, que significa Ele salvará. O próprio Deus se responsabiliza em aconselhar a Josué que ele fosse forte e corajoso. Deus queria que Josué tivesse a confiança no que Deus poderia fazer pelo seu povo. Deus sabia da importância de um líder que dependia do Senhor. Da mesma forma como Moisés um dia viveu uma vida dependente do Senhor e transmitia restritamente aquilo que Deus queria que o seu povo pudesse viver, Deus esperava que Josué também, ele não apenas incorporasse, mas ele vivesse como Moisés, falando, vivendo e ensinando as pessoas que deveriam de fato viver pela fé. No passado, a nação de Israel deixou de alcançar as bênçãos de Deus porque eles não creram na promessa, porque eles não confiaram no seu líder. Agora Deus estava dizendo: Josué, está nas tuas mãos a responsabilidade de viver pela fé. Está nas tuas mãos a responsabilidade de imprimir no coração desta nação uma vida de confiança para que eles possam alcançar o melhor dessa terra. O livro de Josué, no Antigo Testamento, é o que vale no Novo Testamento o livro de Atos. No capítulo 1 do livro de Josué, no verso 1, nós podemos ver que Deus chama Moisés de meu servo. Esse título também foi dado a Abraão. E no momento da morte de Josué também Deus os chama de meu servo. O servo é aquele que é obediente restritamente ao seu Senhor. O servo é aquele que tem na mente a responsabilidade de suprir as necessidades do seu Senhor. O servo está mais pensando no desempenho do seu Senhor e no progresso do reino do seu Senhor do que nele mesmo. E foi dessa forma que Moisés viveu. Foi dessa forma que também Josué cumpriu a sua missão. O nome de Josué foi mudado de Oséias para Josué, que significa Deus é a minha salvação. Quem fez a mudança do nome de Oséias para Josué
foi o próprio Moisés. No capítulo 1, do verso 2 ao verso 9, nós encontramos todo o conteúdo desse livro de uma forma sintética. Aqui está o núcleo principal da orientação de Deus para Josué. Ele deveria viver uma vida de confiança nas promessas do Senhor. Ele não deveria confiar na sua própria capacidade, na sua própria inteligência ou na sua própria energia, mas ele deveria confiar completamente nas promessas do Senhor. A segunda orientação, ele deveria ter coragem na onisciência divina. Ele deveria crer no poder de Deus. Ele deveria ter certeza que Deus estaria ao seu lado da mesma forma como Deus supriu todas as necessidades de Moisés. Deus também iria suprir as suas necessidades. A terceira orientação, ele deveria fidedignamente confiar na Torá, na palavra do Senhor. Ele deveria meditar na palavra de Deus, vivendo uma vida em reflexão ao que Deus tinha dito através da sua palavra. Ele teria condições de orientar as outras pessoas. E a quarta orientação, ele deveria viver uma vida em obediência à vontade do Senhor. Se Deus falasse para ele o que ele deveria fazer, ele não deveria ser um intérprete, ele deveria ser um servo. Ele apenas deveria obedecer o que Deus estava lhe pedindo para que ele fizesse. O verso 3 do livro de Josué, quando Deus está dizendo, colocar o vosso pé, Deus queria que os israelitas agissem pela fé. Eles tomassem posse da terra crendo no poder de Deus. Na medida que alguém colocava o seu pé na terra, ele estava disposto a travar as batalhas. É claro, Deus não queria que nenhum israelita travasse uma batalha pessoal, mas Deus queria que as batalhas que fossem travadas fossem batalhas pela fé, pelo poder de Deus. Ao eliminar os seus adversários que estavam na terra prometida, não deveriam fazer como resultado da sua própria força, mas eles deveriam fazer como resultado da ação de Deus através das suas vidas. Eles lutariam, mas Deus estaria ao seu lado, lutando com eles, para que eles pudessem conseguir conquistar a vitória. No verso 4 do capítulo 1 do livro de Josué, nós aqui nos deparamos com os limites da bênção de Deus para o seu povo. Deus queria que aquele povo conquistasse o melhor daquela terra. Deus sonhava que os seus limites pudessem ser ampliados a cada dia. Deus não estava economizando na bênção. Na verdade, o desejo de Deus é que cada vez mais eles se expandissem sobre a face dessa terra. O objetivo de Deus era que eles fossem as suas testemunhas. Nós apenas encontramos esses limites da grandeza do que Deus queria de fato fazer com o seu povo através do rei Davi e do seu filho Salomão. Foram eles que ampliaram cada vez mais os limites que Deus prometeu e deu aos seus filhos. Amigo, nessa manhã nós não podemos nos esquecer. A bênção dada à nação de Israel alcança a nossa vida nos dias em que nós estamos vivendo. Deus quer cada vez mais que nós ampliemos os nossos limites. Deus é longânimo conosco. Ele é um pai que deseja oferecer o melhor para os seus filhos. Agora, é claro, nós temos que compreender uma coisa. Essas bênçãos precisam ser conquistadas pela fé. Não pode ser pelo resultado do esforço humano. Não pode ser resultado da capacidade humana, mas é necessário de fato viver uma vida de dependência no Senhor. Quanto mais a nação de Israel dependesse de Deus, mais forte eles se tornariam, mais conquistas eles teriam. Quanto mais distantes, quanto mais desobedientes eles fossem à palavra do Senhor, mais fracos eles se tornariam e menos conquistas eles alcançariam nas suas vidas. Hoje, eu e você, nós precisamos compreender. Nós precisamos a cada dia dependermos mais do Senhor. Nós precisamos obedecer mais ao Senhor. Nós precisamos a cada vez mais renunciar à nossa vontade e permitirmos que a palavra de Deus conduza a nossa trajetória. Tenha certeza que será esse remanescente que terá condições de entrar na terra prometida e possuir a herança que Deus deseja que os seus filhos possam alcançar. Do verso 6 ao verso 8, Deus orientava ao líder Josué como é que ele deveria conduzir o seu povo. Como novo líder, Deus queria que ele também tivesse sucesso. Mas Deus deixava bem claro para ele as orientações para que ele não pudesse se contaminar com as filosofias daquele período.
O que seria sucesso aos olhos de Deus para o líder Josué? Primeira coisa, ele deveria depender de Deus. Ele deveria a cada dia buscar ao Senhor. Ele deveria ter plena consciência que o que ele estava fazendo estava em plena harmonia com a vontade do Senhor. Segunda coisa, Deus queria que Josué se tornasse um estudioso da lei, da Torá, da palavra de Deus. Quanto mais Josué entendesse a lei de Deus, mais forças ele teria vinda do céu para poder viver uma vida correta diante do Senhor e ter forças, conhecimento para orientar os seus filhos que estavam entrando na terra prometida. Se tem alguém que precisa conhecer da palavra de Deus, esse é o líder espiritual daquela nação e dos dias em que nós nos encontramos. Por isso que Deus esperava que Josué entendesse a palavra do Senhor. Mas há uma terceira característica. Deus esperava que Josué vivesse uma vida de obediência. Ele não poderia ser teórico da palavra, ele não poderia simplesmente ensinar, mas ele também deveria que viver. Quanto mais ele vivesse aquilo que ele falasse, as suas palavras teriam força para alcançar o coração daquela nação e eles também se tornariam semelhantes ao seu líder. Entendo que nos dias em que nós estamos vivendo, estas orientações servem para todas as classes de pessoas, pastores, professores, pais, líderes e todos aqueles que estão envolvidos na liderança precisam seguir essas orientações para que a nossa influência seja positiva, salvífica sobre aqueles que um dia herdarão a vida eterna em Jesus Cristo. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do primeiro capítulo do livro de Josué, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. O desejo de Deus, nós podemos ver isso no verso 8, era que Moisés não parasse de falar da lei de Deus. É como se alguém estivesse suspirando de alegria, de satisfação em ter nas mãos a palavra do Senhor. Deus queria que Josué, como sendo um exemplo para aquele povo, para aquela nação, ele vivesse uma vida de aprendizado, de contato, de comunhão com Deus, ao ponto, da mesma forma como os israelitas viram o rosto de Moisés resplandecer quando ele descia do encontro com Deus, Deus esperava que Josué influenciasse aquela geração para que pudesse viver pela fé. A obediência deveria ser resultado da confiança, da crença na promessa de Deus. A conquista não seria pela força, pelas obras, mas a conquista deveria ser pela fé na promessa de um Deus grande e poderoso que estaria ao lado deles para que eles pudessem alcançar todos os limites da terra. Creia nessa manhã, eu e você. Hoje nós também precisamos sair para as nossas conquistas pela fé. Não é pelas obras. Independente do Senhor, nós não alcançamos nada. E podemos até alcançar alguma coisa, mas não haverá nenhum valor no contexto da salvação em Cristo. Para que nós possamos, de fato, viver uma vida pela fé, é necessário primeiramente crer, nos colocarmos nas mãos de Deus, convidá-lo para que lute as nossas batalhas. Fazendo isso, as nossas vitórias serão conquistas pela fé, pelo poder de Deus. Quero pedir a Deus nessa manhã que Ele tome nos seus braços, abençoe a sua vida, a cada dia Ele conceda vitórias e as lutas que serão enfrentadas hoje, enfrente pela fé, pelo poder de Deus, nas suas promessas. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, queremos marchar, conquistar a cada dia pela fé no poder de Deus. Fica conosco nesse dia e a nossa vida, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.